Bom, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Estou bem. Boa noite, professor, tudo certo? Que bom. Bom, vamos dar continuidade hoje aqui à nossa aula do capítulo 13, ok? Da aula anterior, vocês tiveram alguma dúvida ou não? Não? Ok. Bem tranquila. Ok, então hoje nós vamos começar falando sobre papéis e responsabilidades da tripulação, né? Os tópicos abordados. Deixa eu ver aqui se tem algum slide para trás aqui, peraí. E aí, professor, tudo bem? Tudo. Como é E que aí? foi lá a jornada? Foram 700 e, sei lá, quase 800 quilômetros de bicicleta, difícil, viu? Afinal, você já chega com estresse muscular grande, né, das pedaladas, muita subida, muita descida. Muito mais subida que descida, quase não se desce, subida direto. Encerrou, E então? encerrou, foi tudo bem, chegamos na cidade de Santiago de Compostela, chegou todo o time junto lá, toda a equipe, Boa. e aí de lá eu fui para a cidade do Porto, e do Porto eu fui para Roma, e agora eu estou na Sardenha, na Itália. Coisa boa. E aqui eu vou passar uns dias para desestressar aqui o estresse muscular e psicológico. Muito bom. Sim, legal. Então vocês estão tendo o prazer aí de receber a voz saindo da Itália, da Sardenha. Tá bom? Vale a pena conhecer. Importada? É uma aula importada, né? Bom, a gente vai falar sobre os papéis e responsabilidades da tripulação, para completar esse capítulo, né? Que já temos uma ideia bem grande, né? Que o comandante ele é o líder formal da emergência, né? Ele... Só ver um negócio aqui, peraí. É isso aí. Ele é o líder formal da emergência porque ele é o que se espera, né, de um comandante do avião, né? Ele ter todos os conhecimentos e, dentro dos conhecimentos, saber o que fazer numa emergência. Os comissários, no caso de avião de passageiros, ele tem a execução dos comandos, né, no caso de uma evacuação, nas emergências, e primeiros socorros no atendimento. Lembrar que primeiros socorros não é resolver o problema, são os primeiros socorros. Se pede socorro, caso ele pode fazer uma respiração artificial, uma tentativa de recuperação cardio, né? E os passageiros também na simulação de comportamentos realistas. Isso tudo são temas abordados na simulação. A coordenação entre a tripulação técnica e de cabine, normalmente é piloto e comissário, e comunicação por interfones e comandos verbais, ou seja, como que se faz a comunicação numa simulação. E a linguagem assertiva, né? Clara e assertiva. Lembrando que a linguagem clara e assertiva depende do meio ambiente que você está. Se você está numa turbulência, se você está com um barulho, dependendo de onde você está. Você pode estar
na água, pode estar em algum lugar e a comunicação com o vento não é, o verbal não é tão eficiente e você precisa gesticular, ok? Alguém pode ler aí, Natan, pode ler esse papel de responsabilidade de simulação, por favor? Sim. Durante uma simulação de emergência, a distribuição clara de papéis e a prática fiel dos procedimentos são essenciais para reforçar o treinamento técnico e comportamental da tripulação e dos passageiros. O sucesso da simulação depende do envolvimento ativo de todos, com comunicação clara, liderança eficaz e coordenação entre os setores da aeronave. Muito obrigado. Isabela, pode explicar um pouquinho o que você entendeu aí? Boa noite. Opa, boa noite, professor. Só um pouquinho. Deu, tava ajeitando aqui. Essa parte sobre responsabilidade, simulação de emergência de voo, ela é importante para ver também como as pessoas reagem, né, a certos tipos de situações. E como que como vai reagir e como vai lidar com essa reação. Vou tentar resumir o que você falou, né? O que você faz no treinamento, o que você faz na paz é o que você vai fazer na guerra, né? Então, você vai ver a sua reação no treinamento e vai conviver de uma certa forma caso ocorra na realidade. Então, o treinamento, a simulação é para isso também. Obrigado. Comandante, líder formal da emergência. Vamos ver aqui o Jonathan. Está aí, Jonathan? Eu tô, professor, só que eu tô com problema aqui no slide. Eu tô trocando Ok. de... Amanda está aí? Estou aqui, professor. Você pode ler para a gente aí esse slide? Sim. Comandante, líder formal da emergência, é o responsável máximo pela aeronave e pela tripulação. Toma decisões estratégicas durante a emergência, pousar, evacuar, manter bordo. Emite comandos para a tripulação por meio do sistema de som da cabine ou interfone. Coordena com a equipe de solo e aciona os procedimentos de emergência. Na simulação, o comandante deve agir com firmeza, lógica e comunicação objetiva, mantendo o controle da situação. Exemplo: tripulação, preparar para um pouso de emergência, pouso na água confirmado. Isso, muito obrigado. Vamos ver aqui o Renan. Você pode explicar um pouquinho aí o que a Amanda leu para a gente aí? Renan está aí? Gabriel está aí, Gabriel? Eu tô aqui, professor, mas eu tô distraído aqui. Eu precisava ler tudo de novo aqui novamente. Pode ler aí, tenta explicar. Tá. É que eu tô com a minha filha aqui nos gritos aqui do meu lado. Tá, Então, é o pera aí. responsável máximo pelo... Oi? Você consegue explicar? Senão a gente pede para outro. Tá, eu precisaria ler de novo aí para poder conseguir explicar. Então vamos ver. Natan, você leu aí? Eu acho que não tem nada que eu consiga falar, porque os slides, eles falam por si, né? É a autoridade máxima também, é a que toma a decisão no final, né? Isso. Isso é o importante, é ter a consciência do seu papel, né? Vocês, como comandante, saber que vocês têm essa obrigação e esse dever, né? Como autoridade máxima, ok? E a coordenação está intrínseca aí nessa decisão, vamos dizer assim, nessas atividades que vocês vão exercer durante uma emergência ou uma simulação. E lembrar o agir com firmeza, ou seja, a aplicação de todos os seus conhecimentos com o que você entendeu e que você sabe, demonstrar firmeza e não titubear, ok? Claro, você pode cometer erros, mas aceite que errou e retorne e volte com uma comunicação bem objetiva. Não é proibido errar, mas não se pode continuar errando, ok? E o outro item, comissários, né? Eles executam as ordens do comandante com precisão e agilidade,
É importante que eles estejam muito bem treinados para isso. E, no final das contas, eles também são líderes. Assim como o comandante, os comissários vão liderar os passageiros nas atividades. Para quê? Para garantir que eles estejam na posição correta durante uma aterrissagem forçada, e que evacuem a aeronave bem rápido, mesmo eles não sendo treinados, os passageiros, os comissários pressionam eles para que saiam da aeronave o mais rápido possível. Os comissários utilizam também os equipamentos de emergência, que são extintor, lanterna, megafone, todos os equipamentos que a aeronave possui, que previamente já são conhecidos por eles. E prestar os primeiros socorros, sempre é isso. Lembrar que comissário não está ali para servir cafezinho, água, isso é um atendimento adicional. Devem transmitir comandos verbais e claros. Já contei alguns casos aqui, os comissários eles têm um papel preponderante de manter a ordem na cabine, né? A condição de não ter atrito entre passageiros, de assentos, briga de local, de mala, eles têm um papel fundamental aí. E o exemplo é, quando eles dizem evacuar, deixem tudo, saltem e afastem da aeronave, é garantir que as pessoas entrem na escorregadeira sem nada na mão. Você vê, às vezes, em alguns filmes, os passageiros com maleta, com mala, né? Com sapato, mas não, tem que sair da forma que o comissário está atendendo. Dúvidas até aí? Não. Ok. Passageiros, simulação de comportamentos realistas. Vamos ver aqui um voluntário aqui. O Marcos está aí? Marco Felipe? Está lá, né? O Gabriel já está podendo falar? Pode ser, professor. Então, lê para a gente aí, por favor. Passageiro, simulação de compartimentos realistas. Comportamento realista. Isso, perdão. Participantes que simulam o papel de passageiros devem representar reações reais, calma, excitação, medo, confusão ou pânico, obedecer ou resistir moderadamente, conforme o roteiro, aos comissários, e criar obstáculos realistas que desafiem a atuação da tripulação. Essa simulação ajuda a treinar a postura, o controle emocional e a comunicação da tripulação, especialmente com o passageiro que estão em choque ou desorientado. Isso, obrigado. Então, o que a gente observa? Que numa simulação vocês vão ser treinados a encontrar situações em que predomina o medo, que predomina a hesitação, a confusão, o pânico, o controle emocional. Então, vocês precisam estar preparados para lidar com essa situação, tanto como piloto como comissário, ok? Então, lembrando que na simulação, pessoas farão cenas, né, como se estivessem confusas. Vocês precisam mostrar a liderança aí. Não são todos bonzinhos, porque, na realidade, isso vai acontecer. Tem gente que trata muito bem uma emergência e tem gente que fica desorientada. Okay? Bem fácil. Coordenação entre tripulação técnica e de cabine. Isabela, pode ler para a gente aí? Sim, professor. A tripulação técnica, comandante e copiloto, e a tripulação de cabine, comissários, devem agir como um só organismo. É fundamental que haja fluxo claro de informações, exemplo, tipo de emergência, tempo até o pouso, confirmação de recebimento das ordens, feedback entre cabine e cabine de comando. Confiança mútua na execução dos procedimentos. Isso. Vamos ver aqui. Amanda, o que você entendeu aí para explicar um pouquinho o que a Isabela leu para a gente aí? Apesar de serem funções distintas, né, na tripulação ali, comandante, copiloto e os comissários, eu acho que nessa situação de emergência eles têm que agir como um só, até para não gerar mais confusão ainda entre os passageiros, né? Exato. O pensamento é único, o treinamento é único e todos têm que estar na mesma direção. Perfeito, muito bem.
E o comandante, no final, a dica final, né, ele lidera a estratégia, ok? E os comissários executam a operação com foco sempre na segurança e na organização, na lógica do que eles treinaram. Comunicação por interfone e comandos verbais. Natan, lê para a gente aí, por favor. O uso correto do interfone permite contato discreto e rápido entre a cabine de comando e os comissários. Exemplo: fogo em lavatório, investigando, solicito posição. Os comandos verbais são dados em voz alta, com clareza, entonação firme e gestos de apoio. Devem ser curtos, diretos e fáceis de entender, mesmo por passageiros que não falam o idioma local. Perfeito. Bem, está bem claro aí, né? O exemplo que está aqui tem que dizer o que é em palavras curtas, porque as ações precisam ser rápidas, principalmente se for um fogo, né? Não vai ficar, tem uma labareda, que é isso, não, conta direto e reto o que aconteceu e o que tem o fato, sem muitas histórias, para que as pessoas possam tomar a decisão correta. Perfeito? Uso de linguagem clara e assertiva. Jonathan, pode ler aí? Ah, está sem microfone, né? Amanda, pode ler para a gente, por favor? Sim. Eu não estava conseguindo 2 slides só. Agora Ok, Jonathan, lê para a gente então, por favor. tem que aparecer ali, tá? Evitar ambiguidades e confusão em momentos críticos. A linguagem deve ser direta. Aperte o cinto, evacuar agora. Firme e respeitosa, com autoridade, mas sem agressividade. Consistente com os gestos e com o tom de voz. Isso, perfeito. Então, a coerência, ela é quando você diz que a pessoa tem que sair, é fazer o gesto para fora, não fazer o gesto para ela vir para cima de você. Isso já é uma consistência da sua gesticulação com o seu comando. E aqui, quando ele diz firme e respeitosa, mas é com autoridade. Não é, por favor, veja bem. Não, é faça isso e pronto, sem precisar ferir a pessoa, ok? E as pessoas entendem muito bem, numa emergência vale isso. E em treinamentos, os comissários eles são avaliados como? Né? Pela forma como eles conversam, como eles se comunicam, com a clareza, com a capacidade de manter o controle verbal. Existem passageiros que não aceitam orientação de comissário, resolvem fazer da própria cabeça. E ali é onde você vê a presença marcante ali do comissário que tem um bom treinamento. Okay? Avaliação de riscos durante o treinamento, tópicos abordados. Nós vimos riscos que são físicos, quedas, objetos soltos, estresse emocional em simulação realista, equipamentos simulados e limitação de segurança, importância de um briefing de segurança antes da atividade, nós já falamos lá atrás do briefing, do debriefing, e o papel do observador e do instrutor durante todo o exercício. A avaliação de risco em simulações de emergência em voo, lê para a gente aí, Natan, por favor. Simulações realistas são poderosas ferramentas de treinamento, mas envolvem riscos que precisam ser previamente avaliados e controlados. O objetivo é garantir que a experiência imite a realidade, sem comprometer a integridade física ou emocional dos participantes. Isso, são 2 pontos importantes. Toda vez que nós falamos de simulação ou de emergência, nós estamos falando de risco. E como é simulação, você não pode, numa simulação, comprometer nada, nem integridade física, né, ou causar um dano à pessoa, e nem emocional. Ele é só uma simulação e só um treinamento, ok? E a identificação do risco, quanto quer os objetos soltos. Continua, Natan, para a gente aí, por favor. Durante simulações de evacuação ou incêndio, os participantes podem estar correndo, manipulando equipamentos ou agindo sob tensão. Os principais riscos físicos incluem quedas durante movimentações rápidas ou simulação de salto pelo slide. Slide é a escape slide, né? A escorregadeira. Sim. Objetos soltos, malas, cabos, peças de cenário, que podem causar tropeços. Portas-malas fixadas ou superfícies escorregadias. Medidas preventivas. Inspeção prévia do ambiente, delimitação clara da área de movimentação,
calçados adequados e EPIs necessários, e a segurança física sempre vem antes do realismo. Isso. Então, lembrar que, apesar de ser uma emergência, mas estamos falando de uma simulação. Então, temos que tomar todos os cuidados para que não transformemos essa simulação em uma emergência real. Ok? Bem claro assim. Estresse emocional em simulações. Vocês acham que existe estresse emocional em simulações? O que vocês acham? Eu acho que sim. Ainda mais se for meio intenso o negócio. Isso. E já fiz algumas simulações em sala de crise, né, que a gente chama de sala de situação. As pessoas às vezes choram de emoção. E é tão realista que é o treinamento, as pessoas se emocionam. Lógico que na segunda vez ela se emociona menos, mas a primeira vez ela às vezes se emociona mais e não se contém, chora, perde o equilíbrio também. Okay? Então lê para a gente aí, Gabriel, por favor. Tá, estresse emocional em simulações realistas. Simulações bem conduzidas podem gerar reações emocionais intensas. Ansiedade, gatilhos de traumas passados ou sensações de pânico real. Isso é ainda mais comum em simulações como fumaça densa, sons de impacto, gritos ou alarmes, representações de ferimentos ou morte. Isso, esses pontos, muito obrigado. Esses pontos eles são tradicionalmente importantes e que afetam mais as pessoas que estão fazendo a simulação. Por que é importante destacar isso? Porque em um acidente, em uma emergência, isso vai acontecer. Então, a forma como você treina vai te dar uma garantia melhor caso tenha um acidente, que você já viu aquela situação e sabe como se comportar, ok? Então, isso é muito importante. E os cuidados recomendados? O Tiago está podendo falar? Tô sim, professor. Cuidados recomendados. Lê aí. Então, nunca forçar participação, ter um instrutor atento ao estado emocional dos participantes, permitir a saída imediata de quem se sentir desconfortável, e o objetivo é treinar, não traumatizar. Perfeito. Então, o que se entende disso? Na simulação, na vida real, você enfrentando situações de danos físicos ou traumas, você não pode agravar a situação. E na simulação a mesma coisa, você não pode deixar com que a pessoa seja traumatizada ou saia. Então a pessoa se retira e é substituída por outro, mas o líder tem que conseguir identificar essa situação. Ele identificando na simulação, na vida real ele também vai identificar. No caso da vida real, uma pessoa está se traumatizando, vocês não separa do grupo, mas conversem separado com a pessoa, tentando acalmá-la, tentando mostrar que é possível aquela sobrevivência, ok? Lembrando disso. Equipamento simulado e limitação de segurança. Natan, lê para a gente aí, por favor. Equipamentos usados em simulações, extintores, slides, lanternas, megafone e máscara não devem representar risco. Por quê? Porque na vida real isso não representa risco, isso representa solução, ok? Continua. Itens reais como extintores com CO2 ou escorregadoras infláveis só devem ser usados sob supervisão e com protocolo de segurança. Isso. Na simulação, às vezes, o treinamento, a gente se empolga e aciona o extintor ou aciona a escorregadeira, sem nunca termos feito, sem nunca termos tido um treinamento com isso. A escorregadeira possui cilindros, possui partes que, ao encostar na pessoa, pode causar danos, ferimentos. E o CO2 também. O próprio extintor pode escapar da sua mão também, ou o gás ir no rosto da pessoa. Então, é preciso ter muito cuidado. Continua, por favor. Limitações. Slides não devem ser utilizados sem sistema de apoio para desaceleração.
Simulação de incêndio deve ser com fumaça artificial, sem combustão. Máscaras de oxigênio simuladas devem estar sem fluxo ativo. E todo equipamento deve ser testado antes da simulação e seu uso claramente explicado no briefing. Isso. Esse último item vocês devem ter visto aí em alguns filmes de Hollywood que às vezes o artista mata o outro, né? Era uma simulação de um revólver, o revólver estava engatilhado, teria bala de verdade, né? Um cartucho ali no armamento e mata outro artista. Era uma simulação, foi uma simulação mal feita. Então, isso também acontece, ou pode acontecer numa simulação nossa de emergência em voo, ok? Lembrando que não só simulação no solo, como em voo também. Ela pode acontecer isso, ok? Importância de um briefing de segurança das atividades. Alguém poderia me dizer por que é importante um briefing? Para chegar pelo menos pré-preparado para a situação, né? Para tentar entender o que vai acontecer, né? Aí você já se prepara. Muito bem. Pegar. Pode continuar. É isso aí. Beleza. Pode ler aí. O briefing é o momento de alinhar expectativas e proteger os participantes. Deve conter explicação do cenário, dos objetivos, limites físicos e de atuação, exemplo, sem correr, sem contato físico. Identificação das saídas de emergência da sala. Nome dos instrutores e observadores. Palavras de segurança, como pausa ou parar, que indicam interrupção imediata da simulação. O briefing é obrigatório antes de qualquer simulação realista. Isso é o que fecha no final. Não faça uma simulação sem o briefing, porque é no briefing que você combina e entra num acordo de tudo que vai ser feito. Não existe surpresa na simulação, existe apenas treinamento, ok? A simulação não é pegadinha, ela é um treinamento. Às vezes a pessoa se empolga, quer fazer pegadinha com o colega, com o outro comissário, com o passageiro, né? E não existe isso. Em simulação é apenas treinamento. Perfeito. Papel do observador e do instrutor. Lembrando que todo treinamento, toda simulação, tem alguém observando para anotar as coisas boas e as coisas que precisam ser melhoradas. Ok? Então, por exemplo, o observador, ele avalia o comportamento, preenche a ficha dizendo o que ele entendeu, o que ele observou que pode ser destacado para melhorar, anota as reações, os erros, as falhas de comunicação, os pontos de melhoria. Esse observador é uma pessoa capacitada, que já teve treinamento e sabe exatamente o que tem que observar. E usa, normalmente, checklist, né, para registrar a performance, ou seja, ele tem uma lista de tudo que está sendo avaliado, tudo que ele precisa avaliar. Já o instrutor, ele garante que os limites da simulação sejam respeitados. O instrutor, ele é o padrão, então ele precisa manter a simulação num padrão que foi combinado no briefing e nas instruções. E caso isso não aconteça, ele interrompe o exercício, okay? E conduz o debriefing, transformando a experiência em aprendizado. Lembrando que sempre o que nós queremos numa crítica é observar os méritos e deméritos visando uma melhoria. Isso é a definição de crítica. E o debriefing é dito isso. E ambos, né, tanto o observador quanto o instrutor, eles não interferem no andamento da simulação, a não ser que tenha que fazer uma interrupção já nos pontos comentados aí acima. Okay? Alguma dúvida sobre observador e instrutor? Okay. Passando um pouquinho mais, vamos pegar um estudo de caso. João Gabriel está aí? E outro aqui. Adelson está aí? Lê para a gente aí, Adelson, por favor.
Estudo de carros, simulações de emergência em voo, fogo a bordo e evacuação imediata. Cenário: durante um treinamento regular em um mockup Mocap. de É aquela aeronaves, simulação do avião lá. um grupo de alunos do curso de formação de comissários participa de uma simulação realista de incêndios em cabines durante o táxi na pista. A aeronave simulada é uma réplica parcial do Airbus A320, com 4 fileiras, lavatório e galley funcional, com exercício em voo. Galley é onde fica a comida, os alimentos, aqueles bandejas que aquecem a comida também, ok? Um comandante instrutor liderando por rádio e PA. 2 comissários em treinamento. 6 colegas simulando passageiros, incluindo uma gestante, uma pessoa idosa, uma criança assustada, um passageiro agressivo com comportamento simulado. A simulação é iniciada com uma mensagem de rádio indicando fumaça visível saindo da galley traseira, enquanto a aeronave ainda está no solo em processo de taxiamento. Perfeito. Então, tem esse time aí, né, que está participando, que é o comandante, 2 comissários e 6 passageiros. E existe nessa aeronave a galley dianteira e a galley traseira. E foi informado fumaça na galley traseira. Então, desenvolvimento da simulação. Etapas observadas. Vamos ver aqui, a Isabela está aí? Lê para a gente aí, por favor. Etapas observadas. Os comissários notam a fumaça e um deles vai até a galley com o extintor simulado. Outro comissário tenta acalmar os passageiros, mas a criança começa a chorar e o passageiro agressivo se levanta e grita. O comandante, pelo sistema de som, ordena evacuar, evacuar. Os comissários demoram 8 segundos para iniciar os comandos verbais de evacuação. Um dos passageiros tenta levar sua bagagem. O extintor simulado falha, como previsto pelo instrutor. A evacuação ocorre, mas 2 passageiros saem por ordem incorreta, pela porta traseira com fogo. Então tá. Vocês leram aí, viram o estudo de caso simples, do que a gente comentou, e agora vem as perguntas que eu gostaria que vocês conversassem entre vocês, vou dar aí 5 minutos, não 5 minutos, mas vou dar um tempo para vocês responderem entre vocês e eu entro logo em seguida para ouvir a resposta que vocês chegaram, o consenso que vocês chegaram. Discutam aí, por favor. Bom, então, os comissários agiram com assertividade e rapidez suficiente? Acredito que não, que eles demoraram então 8 segundos para demonstrar a reação, né? O que talvez demonstre uma certa, talvez, insegurança deles, talvez o nervosismo deles, apesar da simulação também, né? A gente pode levar em consideração. E que o que poderia ter sido feito diferente. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar dessa primeira pergunta. Talvez eles poderiam ter dado alguma ordem firme para os passageiros ficar na poltrona até eles decidirem o que vão fazer, né? Próxima ordem. Sim. Orientar a não pegar a bagagem também. E mostrar a porta qual ia ser a da evacuação, né? Para não sair no fogo. E aí, como a comunicação verbal poderia ter sido mais clara e eficiente? O que vocês acham? Eu acho que dando a orientação correta de qual deveria ser a porta para evacuação, né? Já que
voo estava localizado na parte traseira, ordenar que os passageiros evacuassem somente pela porta dianteira e não levassem as bagagens. Mas como a comunicação verbal poderia ter sido mais clara? Mensagens claras e curtas. Que texto, por exemplo, eles poderiam te falar? Evacuar somente pela frente. Em vez do comissário ir lá e tentar acalmar o passageiro, ele devia ter tentado decifrar o que estava acontecendo, qual que era a porta segura ali, para dar o comando correto para onde eles ir, né? Exato. Quais papéis foram bem cumpridos e quais mostraram falhas? O que vocês acham? Vou voltar aqui o slide anterior para vocês verem. Sei. Pois é, o comandante pelo sistema de som não teria que falar primeiro com os comissários ou larga no rádio assim para todo mundo ouvir mesmo, causar o pânico? Que Quem mais realmente não concorda ou fala isso, discorda? mas eu acho que foi falado antes, eu acho, né? Está aqui, ó, etapas observadas. Eu acho que está na parte do passageiro tentar levar sua bagagem e evacuação ocorre pela porta incorreta. Dois passageiros saem. Ok. Como o passageiro agressivo deveria ter sido gerenciado dentro da simulação? Pois é. Tinha um passageiro agressivo, né? Comportamento simulado, mas tinha um passageiro. Como que ele deveria ter... O outro comissário tenta acalmar os passageiros, mas a criança começa a chorar e o passageiro agressivo se levanta e grita. Olha, ali é no diálogo mesmo, acho que não teria uma outra solução. Talvez força bruta, nesse caso, não seria a melhor solução. Tentar passar uma mensagem tranquilizadora solicitando que ele evacuasse a aeronave. Qual é a dificuldade de você conversar com um passageiro agressivo? É que ele está agressivo. Então ele já não está dentro do seu sistema, está dentro da normalidade, né? Você precisa, como comissário ou comandante, superar essa situação, né? Você, vamos dizer assim, prender os braços dele, tentar mantê-lo ali é pior, porque ele, na realidade ele tem que sair da aeronave, né? Ordená-lo que saia, dar ordens diretas para que ele saia, independente se ele está agressivo ou não, ok? Quanto menos tempo ele ficar dentro do avião, melhor. Quanto mais tempo ele ficar dentro do avião, pior, porque ele passa até a convencer outras pessoas a agirem de forma agressiva. Que poderia ser incluído no briefing pré-simulação para evitar o erro da evacuação pela porta em chamas. Comentar onde que estaria localizado o fogo, por exemplo. Como que poderia ser feito isso? Informando aos tripulantes que estavam sendo treinados que haveria fogo nas portas traseiras. Lembrando, na aeronave, se ela está com fogo, antes do pouso ou imediatamente, o piloto para numa situação e informa aos tripulantes, né, aos comissários, e os comissários olham pela janela também antes de abrir as saídas de emergência, para evitar que saiam durante, ou melhor, saiam ao lado do fogo.
Então, os comissários têm um papel importante aí nesse momento, de que oriente os passageiros a somente sair do lado que eles orientarem, para não acontecer esse caso aí dele sair do lado que está pegando fogo no motor, o fogo que tem o motor, ok? Então, o comissário e o piloto têm um papel muito importante nisso aí. O atraso de 8 segundos entre o comando do comandante e a resposta de cabine é aceitável? Eu Não, acho né? que 8 segundos nessa situação aí parece uma eternidade, né? Cada segundo é um tempo enorme, né? E por que que vocês acham que não é aceitável? Por causa que acho que a tripulação tem que estar preparada para agir em uma situação de emergência involuntariamente de ter a sinalização do comandante ou não. Então, Isso. aconteceu a emergência, já entra em ação. Lembrar que a situação de emergência ela tem que estar na cabeça dos tripulantes a todo momento. E a simulação ela faz com que isso se consolide mais ainda na mente dos tripulantes, tanto dos comissários quanto dos pilotos. E cada segundo que ele não atue, que ele não comande, como alguém falou, é uma eternidade, né? O fogo, você tem aviões que o passageiro tem que liberar em 60 segundos, 80 segundos, dependendo da quantidade de passageiros. Então, 8 segundos, às vezes, corresponde a 10% desse tempo total, ou 20%. Então, é muito tempo, né? O avião tocou, na hora de evacuar é imediata, né? Já começa a sair. A escorregadeira demora, às vezes, 15 segundos para baixar, mas você tem a saída por cima da asa, abrir as portas, enfim, tem várias coisas que podem começar a ser feitas, ok? Como essa simulação contribui para o preparo psicológico da tripulação? Quem poderia comentar aí? Vocês acham que essa simulação é positiva ou tanto faz? O que vocês acham? Eu acho com certeza positiva, né? Que daí já fica na cabeça do comissário, que nem tu falou. Isso. Alguém acha mais alguma coisa? Bom, e quais riscos físicos estavam presentes nessa simulação? Os riscos de queimaduras, né? Risco Do de CO2, né, do extintor, por exemplo, é, e ao sair pelo lado errado, né, você poderia estar pegando fogo, né, ter um incêndio, você levar material na mão, né, poder cair por cima dele, até furar a escorregadeira, né? Então todos esses riscos estavam presentes nessa simulação. Tudo isso aí poderia complicar, por exemplo, a evacuação dos outros passageiros que venham atrás desse que está carregando alguma coisa e fura a escorregadeira, ou alguém tropeça sobre as coisas que ele está carregando, ou o extintor de incêndio mal posicionado, ou usado de forma incorreta por cima das pessoas, ok? Inalar fumaça também se enquadra nisso, professor? Encontra, a pessoa às vezes se intoxica no treinamento, né? Encontra assim. Perfeito. Então, esse era o penúltimo slide. Não, agora é o penúltimo, né? É o último, melhor dizendo. Agora tem as lições-chave. A rapidez na execução dos comandos após a ordem de evacuação ela é fundamental. Nós já vimos aí que 1 segundo vale ouro. Comunicação, para que isso aconteça, né, que essa evacuação seja dentro do tempo, né, ideal e ocorra de todas as maneiras de forma adequada, a comunicação precisa ser clara, alta e assertiva. E é essencial para conter o quê? O pânico, aquele passageiro inconveniente, e direcionar as ações. Os comportamentos inesperados, né?
que é medo, agressividade, apego à bagagem. A pessoa quer, às vezes tem dinheiro, tem objetos de valor na sua bagagem, remédios, né, telefones, devem ser previstos e treinados, ou seja, deixa no avião, depois buscamos, e manda a pessoa sair. A vida dela é muito mais importante do que a maleta que ela está levando. E a simulação precisa ser precedida por um briefing detalhado. Por quê? Porque ali é onde você comenta quais são os protocolos, quais são os procedimentos a serem seguidos, o que pode ser feito, o que não pode, quais são os riscos envolvidos, quais são os danos que podem acontecer caso não sigam esses procedimentos, esses protocolos. Por exemplo, você tentar sair por uma porta que está bloqueada. Às vezes a porta é bloqueada e a pessoa fica tentando sair por ali e a outra porta do lado aberta. Okay? E o debriefing, que é onde faz a crítica, que é apreciar os méritos e os deméritos visando uma melhoria, permite o quê? Consolidar o aprendizado, ou seja, analisarmos o que fizemos de errado para corrigirmos, o que fizemos não tão bem para que na próxima a gente faça melhor, ok? Sem expor fisicamente os integrantes, que a gente chama de aluno, os integrantes da simulação, algum dano físico ou trauma. Às vezes a pessoa dentro de um treinamento sai traumatizada e não quer mais participar de nenhum treinamento, não quer mais nem voar. Okay? Bom, aí esse é o último slide desse capítulo 13. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Se tivesse alguma prova hoje sobre o capítulo 13, vocês saberiam responder de forma adequada, tranquila, uma simulação. São situações óbvias, né? Não tem nenhum estresse aí. Como é que vocês estão aí com... Vocês estão avaliando o curso também? Vocês têm algum documento para avaliar o curso? Passaram para vocês? Curso que vocês estão fazendo? Não, professor. Geralmente a avaliação do curso é antes da prova do grau B. Tá, ainda não passaram nada para vocês. Ok. Assim, quando passarem, por favor, façam. Estão pedindo para lembrar vocês de fazerem apesar da gente quase toda aula fazer, quase não, toda aula fazer isso, mas eles pedem que oficialmente vocês escrevam lá. Dúvidas, vocês estão com dúvidas? Como é que estão os estudos de caso? Alguns não fizeram alguns. Ainda dá tempo de enviar, ok? Desde o primeiro até o quinto. Pois não? Você passou até o quinto, né, os estudos de caso, né? Sim, falta só um agora. Tá. Alguma dúvida sobre os estudos de caso? Porque alguns de vocês não fizeram todos, dá para fazer ainda, dá para corrigir. Tem gente que mandou para mim com arquivo que não abre. Eu fiz o comentário, o arquivo não abre, então tem que fazer um arquivo que abra, né? Tem pessoas aí que fez estudo de caso referente a um outro incidente do curso anterior, não tem nada a ver, né? Então, por favor, caso tenha alguém aí, corrija, que dá tempo ainda de corrigir, tá bom? Esses estudos ali, eles contam também para a nota final, né, professor? Conta para a nota final. Assim como está escrito lá no plano de... peraí, no plano de ensino, plano de tutoria, melhor dizendo, lá diz que valem pontos, ok? Isso ajuda na nota da prova. Às vezes você erra alguma coisa na prova e o estudo de caso dá uma compensada, favorecendo, melhorando a sua nota, ok? Para não precisar fazer a prova C lá, né? Faz só o grau B e para por aí, não precisa fazer o grau C. Mas se não passar, acaba fazendo o grau C. A prova são só questões objetivas, né? Então, está bem fácil no sentido de quem prestou atenção nas aulas vai acertar tudo aí. E para a gente terminar o curso, faltam apenas 2 capítulos, o 14 e o 15. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. O capítulo 14... Tentando abrir aqui para mostrar para vocês.
que são as simulações de emergência, parte 2. Nós vamos falar sobre simulação prática e resgate, e falar um pouco sobre regulamentos, dar o feedback, análise e execução dos procedimentos, fundamentos e regulamento da ANAC, tá? Já estou falando já iniciamos o 14. Apresentar os regulamentos aplicáveis, regulamentos de teoria, né? Então, vocês têm entre regulamentos, a gente tem o RBAC 121, vocês têm que saber, ou pelo menos saber que existe, né? Ninguém decora RBAC, mas é bom saber bastante. Requisitos para operações regulares, o 135, que é sob demanda. Existe uma IAC 120, que é treinamento de tripulação. Todos os treinamentos são feitos baseados em documentação existente que a ANAC prescreveu ou a empresa aérea prescreveu, definiu, e apresentou e foi aprovado pela ANAC, aprovado ou aceito. Existe uma IS também, que é treinamento de emergência, e requisitos mínimos para evacuação em 90 segundos, que é a certificação da aeronave. É importante saber que isso existe. E quais são os conceitos dentro desses fundamentos e regulamentos prescritos pela ANAC? São tipos de emergência e evacuação, posições de impacto, como que fica o passageiro, né, que chama de brace position, que é abaixar o corpo, né? Papel da tripulação técnica de cabine, coordenação com equipes de solo e resgate. Muita coisa você já tem conhecimento da aula anterior. O RBAC 121, vocês devem conhecer pelo menos por alto, né? Ele define, né, estabelece requisitos, chama operacionais, técnicos de segurança, que a empresa de transporte aéreo regular precisa, que são linkados, né, ou seguindo, né, para aqueles que operam aeronaves com capacidade superior a 19 passageiros ou com peso máximo de decolar acima de 5.700. O bandeirante normalmente bandeirante civil até 5.700, o militar vai a 6.000. Então, até o bandeirante não é depois disso aí passa o bandeirante. Okay? Melhor, o bandeirante ele pesa 5.670, então é acima do bandeirante que segue 121. Garantir a segurança das operações comerciais regulares, padronizando aí procedimentos e exigindo treinamentos. Então, isso é o grande objetivo desse regulamento, e tudo isso que está aqui existe escrito no site da ANAC, que é só vocês seguirem a página da ANAC, anac.gov, né, e dar uma olhada lá. Tem todos os regulamentos, que são muitos, são vários. E qual a aplicação das simulações segundo o RBAC? Isso aqui eu tirei do RBAC, que diz que existem 2 destaques, né, para a simulação. É o treinamento em solo e em voo, que deve incluir cenário de evacuação, falha de sistema, pouso forçado, e realização de exercícios de evacuação com passageiros fictícios ou manequim. Às vezes você coloca sentado ali alguns bonecos, né? E evacuação em 90 segundos. Em processo, quando você tem uma empresa e precisa certificar, exige que todos os passageiros sejam evacuados em até 90 segundos. Caso não faça, se repete o exercício até que demonstre que a empresa é capaz de evacuar a aeronave, né, evacuar os passageiros da aeronave até 90 segundos. Okay? Isso é uma regra internacional. Dentro dessa aplicação da simulação, se faz a revalidação e manutenção de proficiência. Como? Todo treinamento tem a cada 12 meses, ou de acordo com o que a empresa escreveu, às vezes é 2 anos, 24 meses, com alguns procedimentos, dando ênfase ao que a gente chama do Crew Resource Management, que é o famoso CRM. Esse treinamento ele é super importante, que é onde você verifica a relação entre os tripulantes, como eles se conversam, como eles se entendem, baseado nos treinamentos recebidos. Nessas simulações, os ambientes buscam os mais realistas possíveis. As empresas não possuem, todas as empresas possuem esses ambientes, elas contratam a empresas privadas, por exemplo, tem a Flex lá no Rio, outros, a EPA, enfim, a Gol tem também, a Azul, várias empresas possuem ambientes que simulam a escape slide, que simulam o mock-up, simulam a parte interna da aeronave, para fazer o treinamento de emergência em voo ou emergência em solo. Okay?
inclusive cabines, algumas são até reais, e se colocam fumaças, né? Não fumaça tóxica, né? Para treinar você com a, com a máscara de oxigênio, passar por a cabine e sobreviver, cruzando a cabine toda. São simulações feitas em cabines de mesmas dimensões, com cadeiras e todas as dimensões. E coordenação com outros órgãos, ou seja, como que você, como tripulante, se relaciona com o bombeiro, com a torre, com rádio ou com outras aeronaves que estão próximas ali na redondeza, que nem todo lugar tem torre ou controle. Okay? A referência, eu coloquei aqui vários, né? Essa RBS 121, a subparte N, Tá travando aí ou é só pra mim? Travou, achei que era aqui também. Aham, travou. você pode fazer um sinal aí? Tá cortando, professor. Ok. E agora, melhorou? Agora melhorou. Ok. Então é importante saber que existem todos o programa das qualificações, ok? Isso tudo está no 121, subparte N. E aqui eu coloquei um exemplo de como consultar. Você entra no site da CPS.gov, assunto legislação. Aqui à esquerda, RBAC, você procura o que você quer encontrar. RBAC, RBAC, Tá se cortando for bastante, professor. Oi? Tá cortando bastante o áudio. Tá, sai e entra novamente, ok? Aqui é só a forma de como entrar no site da ANAC, ok? Não tem matéria, só didática. Estão me escutando agora? Sim, agora sim. Aqui. Como eu estava falando, aquele capítulo subparte N possuía todos os requisitos para serem realizados os treinamentos. Está tudo escrito no RBAC. E a forma de se achar esse RBAC 121 é pelo site da ANAC ou dentro das empresas, né, no setor de treinamento, possuem essa forma aqui. Não está entrando. Tentar compartilhar novamente. Tá cortando demais, professor. Não dá pra entender nada. E agora, como é que tá? Tá ruim ainda?
É no decorrer que o senhor tá falando que começa a cortar. Às vezes volta normal e às vezes fica ruim. A câmera aqui para ver se melhora. E agora, tá melhor? Bom, Tá travando. vamos fazer o seguinte. Melhorou ou não? Agora parece que sim. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que nós já avançamos bem. Estamos aí no início do capítulo 14. Na próxima aula eu termino o 14 e inicio o 15. Ok? Infelizmente não deu para... o sinal não está ajudando, mas estamos dentro aí do que a gente precisa. Queria saber de vocês, tem alguma dúvida dos casos? Como é que está? Tudo tranquilo até aqui, professor. Eita. Acho que ele caiu. Estão me escutando aí? Sim. Sim. Então nós vamos dar um break aqui, dar uma interrupção. Na próxima semana a gente continua esse capítulo 14 e conclui o 15. Okay? E nas outras a gente faz uma revisão para a prova, para o grau B. Okay? Conta aí para mim, como é que foi aí, Isabela? Tranquilo? Sim, professor, tudo tranquilo. Eu acredito que é um conteúdo bem enriquecedor para a gente ter esse conhecimento. Muito bom. E aí, Thiago, como é que foi aí para você? Foi um bom finalização ali da parte do treinamento, de como que funciona. Bacana. Ok. Renan, como é que foi aí? Bom, Renan não está aí. Gabriel, como é que foi para você a aula aí? Professor, muito bom. Estou observando aqui também. Conteúdo bom. Ok. Show de bola. Não, Além dos estudos de caso que tem lá, vai ter mais, professor? tem mais um. Tem Mais um? caso. Isso. Adelson, como é que foi aí para você aí? Não está aí. Eric, está aí? Estou aqui. Como é que Eu foi? cheguei um pouquinho tarde, mas a princípio ficou show de bola, tudo 100%. Uma pena que não deu para terminar o assunto ali, mas tudo certo. Foi show, tá de parabéns como sempre, 100%. Ok, obrigado. Jonathan, como é que está aí? Muito bom, professor. Não tem muito Então o que tá falar. bom. Mantendo o padrão sempre. Então, como todos já falaram, a gente se encontra na próxima semana, ok? William, quer falar alguma coisa, William? Opa, professor, acabei caindo aqui da aula, mas 100% aí, como todas as outras. Então tá bom. Então, um abraço para vocês, até a próxima terça-feira, ok? Valeu, professor. Valeu, professor. Vamos descansar. Abraço. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Show, valeu, boa noite.